Olá pessoal, tudo bem? Essa é a aula de número 32 sobre movimento uniformemente variado. Nesta aula nós vamos resolver o exercício ER7, ok? Vamos lá então. Essas aqui são as aulas anteriores que nós já estudamos. Aqui consta nesse slide aqui todos os exercícios que nós já resolvemos. Quando eu encaminho para vocês a aula atual, eu mando todo esse material, ok? Então aqui são todos os exercícios, todos os assuntos que nós abordamos sobre movimento uniformemente variado, tá certo? E na última aula nós resolvemos aqui esta questão aqui, olha, a questão é R7, aliás, é R6, ok? Resolvemos essa questão aqui, continuamos a resolução dela aqui e a resolução dessa questão foi finalizada aqui, nesta página, ok? Nós falamos aqui do diagrama da velocidade em função do tempo, ok? Fizemos aqui uma explicação sobre quando um movimento é progressivo, quando ele é retrógrado, em função da sua velocidade, quando o movimento é acelerado e quando o movimento é retardado em função do valor numérico da aceleração, tá certo? Aí eu expliquei também o conceito de tangente de um ângulo, né? O que a tangente de um ângulo, eu expliquei por meio desse ângulo alfa, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Eu falei que o cateto oposto a este triângulo aqui, olha, o cateto oposto é esta medida aqui, ó, C. E o cateto adjacente é o cateto que está próximo, tá certo? E a hipotenusa é esse maior lado aqui, é chamado de hipotenusa, tá certo? Então a tangente é a medida do cateto oposto do triângulo, o cateto oposto aqui ao ângulo, dividido pelo cateto adjacente. Então seria C dividido por B, C dividido por B. No exemplo em que o valor do C é igual a 4, o A é igual a 5 e o B é igual a 3, C dividido por B representa 4 dividido por 3, porque o C é 4 e o B é igual a 3. Então a tangente desse ângulo alfa aqui é 4/3. Isso aqui é importante para o estudo da trigonometria, ok? Ok. Eu expliquei também, pessoal, baseado nesse conceito de tangente, que a tangente desse ângulo aqui, desse ângulo θ, na verdade é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Só que o cateto oposto representa a variação da velocidade. Essa distância aqui, olha, essa distância, quem é essa distância? V2 menos V1 é essa distância, ou seja, a variação da velocidade. E esse cateto adjacente representa a variação do tempo aqui, olha, essa distância do 0 ao T2 é a variação do tempo. Então, a variação da velocidade dividido pela variação do tempo é a tangente desse ângulo, ou seja, a tangente de θ é ΔV dividido por ΔT. Ora, ΔV dividido por ΔT, por definição, recebe o nome de aceleração, ok? Então a tangente desse ângulo θ representa a aceleração, tá certo? Eu falei também que no movimento uniformemente variado, se eu quero saber o deslocamento, ΔS, basta eu calcular a área, tá certo? A área sobre o gráfico, tá certo? A reta, tem essa reta aqui, por exemplo, esta área que está abaixo do gráfico representa o que? O deslocamento, tá certo? Se eu tenho um gráfico da velocidade em função do tempo, a área sobre esse gráfico representa o deslocamento, ok? E com base nisso, eu fiquei de resolver este exercício aqui, ó. O exercício ER7, que nós vamos resolver agora, tá certo? Esse exercício é R7, ok? Tá certo? Mas antes eu vou fazer uma revisão aqui de matemática, cálculo da área do triângulo e do trapézio. Aqui à minha direita eu tenho um triângulo retângulo. E aqui à minha esquerda eu tenho um triângulo retângulo e à minha direita eu tenho um trapézio, tá certo? O que é um trapézio? É um polígono que tem 4 lados, sendo que ele possui 2 lados paralelos. Então esse lado aqui, olha, B, é paralelo ao lado, esse outro lado B'. Bzão é paralelo a Bzinho. Esses dois lados aqui são paralelos,
ok? E esses aqui não precisam ser paralelos, tá certo? Aliás, não são paralelos, ok? Dois lados paralelos e outros dois não paralelos. Então, como é que eu determino a área de um triângulo? Um triângulo qualquer, tá? Para mim determinar a área desse triângulo aqui, olha, eu vou começar aqui a fazer o cálculo, tá certo? Eu quero determinar a área deste triângulo, ok? Eu quero a área desse triângulo aqui. Então, para me determinar a área do triângulo, pessoal, basta fazer o seguinte: eu vou pegar a base desse triângulo que mede BB, vou multiplicar a base B, esse valor aqui, ó, B, vou multiplicar pela altura do triângulo, que é esse valor aqui, olha, essa altura, H, e vou dividir por 2, ok? Por que, pessoal, que a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2? Por quê? Porque, pelo seguinte, olha, se eu prolongar isso aqui, ó, essa reta aqui, e prolongar esta aqui na vertical, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui um retângulo, tá certo? E qual é a área de um retângulo? A área de um retângulo. A área de um retângulo é base vezes a altura, ok? Base vezes a altura. Eu multiplico a base pela altura, eu determino a área do retângulo. Só que, se vocês verificarem, esse retângulo ele foi dividido aqui, olha, ao meio, tá certo? Ele foi dividido ao meio e formou aqui dois triângulos. Então, se eu pegar aqui, ó, a base vezes a altura e dividir por 2, eu obtenho essa área aqui, ó, a área do triângulo, tá, ok? A área do triângulo, na verdade, ela é a metade da área do retângulo. Por isso que a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, ou seja, é a metade da área do retângulo, ok? Então a área desse triângulo aqui é base vezes a altura dividido por 2, qualquer triângulo, ok? Agora aqui eu tenho um trapézio do lado direito. Eu quero determinar a área desse trapézio aqui, tá certo? Olha, a área do trapézio é um pouco diferente, ok? Por que é diferente? Vou explicar. Olha só, a área do trapézio é o seguinte: eu vou pegar a base maior. Esse trapézio, na verdade, ele tem duas bases. Ele tem uma base que eu chamo de base maior, que é o Bzão, e essa base superior aqui, que é a base menor, que eu chamo de Bzinho, ok? B minúsculo. Então, a área do trapézio, todo trapézio, nós determinamos a área assim: base maior mais a base menor, multiplicado pela altura, dividido por 2. Então, a área do trapézio, pessoal, é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Tá certo? Então, lembrando, trapézio, área do trapézio, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Eu somo uma base maior com a base menor, ok? Esse resultado eu multiplico pela altura e depois divido por 2, é a área do trapézio. Dito isto, nós vamos fazer agora a próxima questão, que ela tem aqui um cálculo de área. É por isso que antes de fazer essa questão, eu fiz uma revisão aqui do cálculo da área do triângulo, tá certo? Eu falei para vocês aqui, na aula anterior, que quando eu tenho um gráfico da velocidade aqui, olha, a velocidade em função do tempo, tá certo? Estas áreas aqui, olha, representam o deslocamento, ok? Então eu calculo a área total aqui, essa área representa o deslocamento, ou seja, o ΔS, tá certo? O deslocamento. O ΔS é o deslocamento, ok? O ΔS é o deslocamento, tá certo? Então veja bem aqui, eu tenho aqui uma questão aqui. Eu tenho aqui uma questão que ela diz o seguinte: com base no diagrama, olha só,
com base no diagrama V vezes T, ou seja, da velocidade em função do tempo abaixo, determine, letra A, o deslocamento comprido entre 0 e 0,5 segundos, tá certo? Então, eu tenho aqui um gráfico onde o tempo eu meço aqui nesse eixo horizontal e a velocidade eu meço no eixo horizontal, no eixo vertical. Então eu tenho aqui um móvel cuja velocidade aqui dele, olha, inicial. Por que a velocidade inicial aqui é essa? Porque a velocidade quando o tempo é igual a zero. Olha, quando o tempo for zero, tá aqui, ó, o tempo for zero, eu tenho que velocidade? 108. Então eu tenho aqui uma velocidade inicial de 108. Pessoal, qual é a unidade desta velocidade? 108 km por hora. Então eu tenho uma velocidade de 108 km por hora. Tá certo? Mas veja bem, ele está dizendo o seguinte: determine o deslocamento comprido entre 0 e 0,1 segundos. Ou seja, esse deslocamento nesse intervalo de tempo aqui, ó, entre 0 e 0,1 segundos. Veja bem que a velocidade está em quilômetro por hora e o tempo está em segundo. Eu não posso trabalhar com grandezas, duas grandezas, que é a velocidade e tempo, em unidades diferentes. Aqui eu estou em quilômetro por hora e o tempo está em segundo. Então esta velocidade aqui, antes de fazer qualquer cálculo, eu tenho que transformar esta velocidade aqui, inicial, em metros por segundo. Aí eu escrevi aqui, olha, primeiro passo, para transformar essa velocidade aqui, de quilômetro por hora para metros por segundo, transformar a velocidade de 108 km por hora em metros por segundo, dividindo o 108 por 3,6. Então eu vou pegar esse 108 aqui, olha, km por hora, e vou dividir por 3,6, tá certo? Então eu vou pegar aqui, ó, opa, errei aqui. Primeiro passo é esse. Eu a velocidade que está em km por hora, para me transformá-la em metros por segundo, eu tenho que dividir esta velocidade por 3,3. Então eu tenho aqui, olha pessoal, 108. E vou dividir isso aqui por 3,6. Ok? Veja bem. Como é que eu divido 108 por 3,6? Esse 3,6 aqui não pode ficar na forma fracionária aqui. Olha, na forma decimal. Aqui esse 3,6 eu tenho que transformar em um número inteiro. Qual é o próximo número inteiro que eu posso transformar aqui, o 3,6? Pode ser 36. Mas como é que eu transformo o 3,6 em 36? Eu multiplico isso aqui por 10, olha. Multiplico 3,6 por 10. Aí fica 36, ok? Aí eu tenho que multiplicar por 10 aqui também, olha. O 108 eu multiplicando por 10, vai ficar 1008. Acrescento um zero aqui e esta vírgula anda uma vez para a direita. Então vai ficar 1008 dividido por 36, ok, pessoal? Então, eu vou fazer esta conta aqui embaixo, ó, 1080 dividido por 36. Eu vou pegar aqui, olha, 10 não dá para dividir por 36, vou pegar 108. 108 dividido por 36. Se eu colocar 2 aqui, olha, 2 vezes 36 é 72. Se eu colocar 3 vezes 6 dá 3 vezes 6, 18, é 3 aqui, ó. 3 vezes 6 é 18, ó, já apareceu um 8 aqui. 18 vai 1, 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Então fechou aqui, olha. Tá, ok? Aqui zerou aqui essa conta, ok? Opa, deixa eu retornar aqui. Ok, aqui zerou. E esse zero aqui sobrou, pessoal, coloca aqui, olha, 30, ok? Então, essa velocidade aqui, olha, inicial, ela é 30 metros por segundo. Então, essa distância aqui, olha, essa distância aqui, na verdade, esse 108 corresponde a 30. 30 o quê? Metros por segundo, ok? Então eu tenho um triângulo aqui, olha, cuja altura aqui, ó, essa distância daqui para cá, da origem, essa distância
da origem até este ponto é 108 km por hora. Só que esse 108 km por hora, ele corresponde a 30. Ele corresponde a 30 metros por segundo. Ok? É justamente esse valor que eu quero determinar, olha, 30. Tá certo? Eu tenho aqui esse 30. Aqui, ó, nesse ponto aqui, olha, esse 30, pessoal, vai representar esta distância do triângulo, ok? Essa distância aqui mede 30, que é aqui da origem até esse ponto, ok? Ó, da origem até este ponto aqui, olha, da origem até este ponto, a distância é 30 km por segundo, desculpe. E esse lado aqui do triângulo é esse tempo, olha, do 0 até o 0,1. Então essa distância aqui, olha, é 0,1, ok? Que vai do 0 até este ponto aqui, ó, 0,1. Eu falei para vocês que quando eu tenho um gráfico da velocidade em função do tempo, a área deste gráfico aqui, olha, a área deste gráfico representa quem? O delta S, ou seja, o deslocamento, ok? Então eu vou calcular a área deste triângulo aqui para poder eu resolver a letra A. A letra A está pedindo que eu determine o deslocamento entre 0 e 1 segundo, ok? Entre 0 e 1 segundo, o deslocamento é a área deste triângulo, tá certo? Então a área do triângulo é igual ao deslocamento. Quem é a área deste triângulo? Eu falei para vocês que a área é a base multiplicado pela altura dividido por 2, ok? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, por quê? Porque é a metade da área do retângulo, ok? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um retângulo, olha. A área do retângulo é base vezes altura. Então a área do triângulo é a metade da área do retângulo, base vezes altura dividido por 2. E quem é a base? A base é essa distância aqui, olha, 0,1. 0,1 vezes a altura. A altura é 30. 30. E aí eu divido por 2. Pessoal, quanto é 30 dividido por 2? É igual a 15. Então, esta área aqui, na verdade, será 0,1 multiplicado por 15, ok? 0,1 multiplicado por 15, olha, o que é 0,1? Pessoal, se transformar o 0,1 em uma fração, 0,1 é 1 dividido por 10. 1 dividido por 10 é 0,1. Então é a mesma coisa que 1 dividido por 10 vezes 15. Ok? O que é 1 dividido por 10 vezes 15? 1 vezes 15 é 15. 10 vezes 1, tem 1 aqui embaixo, é igual a 10. Então é a mesma coisa que 10 dividido por 15. 10 dividido por 15, anda a vírgula para cá uma vez, é igual a 1,5 metros. Por que metros? Porque a velocidade aqui, ó, está em metros por segundo. Metros por segundo. Então, esta área aqui, ela é em metros. Então, pessoal, o deslocamento, a letra A, tá certo? Eu vou colocar aqui o deslocamento, delta S, é igual a 1,5 metros, ok? Então, no intervalo de tempo entre 0 e 0,1 segundos, este móvel se deslocou 1,5 metros, ou seja, 1,5 metro. Ok, pessoal? 1,5 metro. Agora, o problema está pedindo aqui, olha, a letra B. O que diz a letra B? A letra B pede a velocidade média do móvel nesse intervalo de tempo. Que intervalo de tempo? No intervalo de tempo de 0 a 0,1 segundos, ok? Então vamos calcular a velocidade média. Pessoal, a velocidade média, por definição, é o que? É o deslocamento dividido pela variação do tempo. Ora, nós temos o deslocamento. O deslocamento foi de quanto? De 1,5 metros. E nós temos também a variação do tempo.
Tá certo? A variação do tempo foi de quanto? O tempo estava em 0, aí foi para 0,1. Então o tempo variou quanto? Variou 0,1 segundos. Tá certo? É o tempo final menos o tempo inicial. Como o tempo final aqui é 0,1 e o tempo inicial é 0, então 0,1 menos 0 é 0,1. Então a variação do tempo é 0,1 segundos. Então, para me determinar a velocidade média, tá certo? A velocidade média é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Quanto vale a variação do espaço? 1,5. Dividido pela variação do tempo, que é 0,1. Ok? Vejam bem, 1,5 dividido por 0,1 é igual a 15. Por que é igual a 15? Deixa eu explicar para vocês aqui, ó. Eu falei para vocês, se vocês quiserem dividir, pode dividir aqui, ó, aqui assim, ó, 1,5 dividido por 0,1. Eu falei para vocês que esses valores não podem ser números decimais, ok? Tem que ser números inteiros. Para me transformar esse 1,5 em número inteiro, eu tenho que andar a vírgula uma vez para a direita. Aí eu ando uma vez para a direita, fica igual a 15. A mesma coisa eu tenho que fazer aqui, olha, andar uma vez para a direita também, e fica igual a 1. Ora, 15 dividido por 1 é igual a 15. 1 vezes 15 é igual a 15, aqui zerou. Ok? Ou então, pessoal, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia multiplicar por 10 aqui, ó, 10 no numerador e multiplicar por 10 no denominador. 1,5 vezes 10 é 15. Ok? E 0,1 vezes 10 é igual a 1. 15 dividido por 1 é igual a 15. Então, a velocidade média é igual a 15 o quê? Metros por segundo. Lembrando que a velocidade média, a unidade dela é metros por segundo. E a aceleração, a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado, ok? Então nós concluímos esta questão, tá certo? Concluímos esta questão e eu peço novamente que vocês treinem essa questão. Todas as questões que nós fazemos serão objeto de avaliação, ok? Então treine essa questão aqui, que é uma questão que pode constar na avaliação, que é a próxima avaliação que faremos, tá certo? A avaliação relativa ao segundo trimestre, ok? Então vou encerrar por aqui e desejo a vocês bons estudos.